míssil russo matou pelo menos 16 pessoas e deixou 50 feridos durante um novo ataque na região central da Ucrânia, na última sexta-feira. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, o ataque foi considerado um dos mais mortais da guerra neste ano. E quem está conosco agora para falar sobre mais essa ofensiva russa é o professor de Relações Internacionais e doutor em Direito Internacional, Vladimir Feijó. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Satisfação estar aqui contigo. Satisfação é nossa, professor. A gente vive aquela expectativa há mais de 3 anos da possibilidade de um cessar-fogo. Houve, inclusive, a discussão fora, justamente ali na Arábia, né, professor? Na Arábia Saudita, toda essa questão que envolve. Mas, pelo jeito, as coisas não estão dando certo e fica uma situação muito complicada porque Volodymyr Zelensky não terá mais apoio dos Estados Unidos, a Europa tenta se movimentar, mas, de qualquer forma, a guerra vai prosseguindo, é ruim para todo mundo. Mas o vitorioso, de repente, será, de fato, o Vladimir Putin anexando todo esse território. Ou seja, professor, uma situação extremamente complicada, mas muito favorável à Rússia? Ao que parece, sim, apesar de semana passada eles terem soltado a rodada típica de conscrições ao longo do ano, uma primeira em abril, março e abril, e outra em outubro e novembro, com mais número de convocados, o que poderia indicar que a Rússia estivesse com perdas maiores, mas também poderia indicar simplesmente que não alcançaram a meta da conscrição passada. Bem, a circunstância da Rússia reforçar os ataques depois de todo o período de inverno, talvez só indique, Marcelo, a sua tentativa de negociar em uma posição de poder, da mesma forma que a Ucrânia pede que os Estados Unidos o apoie, negociou com Donald Trump exatamente aquele cessar-fogo de ataques lançados pelo mar exatamente para ter tempo de receber novos armamentos, reequipar as suas forças para as rodadas de negociação que colocariam fim ao conflito. Entretanto, o que a gente percebe é que os termos propostos seriam negados pela Rússia, como fez o Vladimir Putin semana passada, colocando ainda uma nova exigência. Não confia em qualquer cessar-fogo enquanto o Zelensky for o chefe da Ucrânia. E não é muito distante do que indiretamente ele discursou, o Vladimir Putin, desde o início do conflito, que considera que o regime de Zelensky é um regime nazista, que persegue russos e que gostaria de pôr fim a ele. Junto também com a questão de neutralidade, que todos os analistas, eu estou aí no meio, têm interpretado que o objetivo russo é tornar a Ucrânia um país inviável, economicamente e militarmente também. Professor, bom dia, obrigada pela entrevista. Nesse ataque específico, a Rússia atacou a cidade natal de Volodymyr Zelensky. Na sua avaliação, qual é a leitura que a gente pode fazer? Foi um ataque simbólico? Israel, bom dia. É também o segundo ataque, ano passado teve esse também, para demonstrar que deseja causar danos afetivos ao povo ucraniano e ao presidente ucraniano. Claro que não foi só a essa cidade natal, mas foi contra todas as principais cidades da Ucrânia. Essa específica não está muito longe da linha onde os principais combates acontecem. Então tem o simbolismo, mas também tem alguma questão de retaguarda, de transferência de armamentos. Já atacar simultaneamente as principais cidades, tanto Kiev, quanto Dnipro, quanto Odessa, quanto Kharkiv, com mísseis balísticos, e inclusive voltando a utilizar os mísseis Kinzhal, aqueles que dizem que são furtivos, fogem das defesas antiaéreas, são um indicativo que a Rússia criou um novo estoque e está disposta a usar mesmo essas armas caras para afetar a infraestrutura civil que possa ter do uso, né, a parte de energia elétrica. Mas, sem sombra de dúvida, esse total de 20 mortos em todas as cidades e mais de 80 se demonstra aí um crescendo. Teve ataques em janeiro, que ao longo de todo o mês somaram 27, então veja,
Em um dia de abril apenas você alcançou esse número. Da mesma forma, em março a gente teve um total de 30 pessoas. Está longe ainda do principal ataque que aconteceu em 29 de dezembro de 2024, com mais de 120 feridos e mais de 50 mortos, mas a gente vê aí uma escalada. Em vez do conflito estar acalmando, a morticínio, né, a quantidade de mortos e feridos nesse tipo de ataque tem aumentado. Professor, bom dia. Você disse, eu acho, diante do contexto que a gente pode extrair, que a Rússia já se sobrepôs à Ucrânia e dificilmente este resultado será revertido. E você disse também que os Estados Unidos tiraram o pé, resta agora a Europa como última salvaguarda, como último apoio da Ucrânia. Se eventualmente confirmada a vitória russa nessa guerra, de que forma ficariam as relações diplomáticas da Europa com a Rússia? Há a possibilidade da Rússia eventualmente querer crescer em detrimento da Europa e invadir eventualmente outros territórios de outros países europeus como forma de solidificação ali naquele pedaço da Europa? Cássio, bom dia. Pois é, essa é uma pergunta que os europeus têm uma resposta clara para eles, que eles estão na linha de ameaça. Afinal, maior território, maior população isolada, a maior força armada isolada do continente europeu é a Rússia, que mantém ainda, apesar de já bastante décadas depois da Guerra Fria, bastante presença militar com tanques na fronteira com os países europeus. Claro que a Europa ocidental, por assim dizer, cresceu para o leste. Muitos dos países que antes eram da zona de influência russa ou eram parte da União Soviética, hoje são parte da OTAN e parte da União Europeia, mas a gente tem que analisar o contexto como um todo. Os europeus, claro que temem, se a Rússia optar por esse tipo de uso do seu poderio, poderia, pouco a pouco, seguir anexando o território. Como você mesmo chamou a atenção, Cássio, seria uma questão de fato consumado. A conquista territorial passaria a estar normalizada. Veja que outros países, vamos chamar a atenção apenas de um, Donald Trump tem aí pretensão de expansão territorial, no mínimo para a Groenlândia, em parte também para conter a influência oriental, chinesa, mais russa ali no Ártico, mas o fato é que esse perigo existe. De alguma forma, a gente poderia abrir espaço mesmo para a Rússia ou outro país começar a inventar argumentos de já fez parte do meu território, tem minha população nesse sentido, ou tem recursos estratégicos, ou tem inimigos batendo a minha porta e eu preciso agir preventivamente. A maior dificuldade, Cássio, espectadores, é que qualquer substituição dos Estados Unidos pela Europa como principal ponto de alimentação de parque industrial, parque militar e todo o restante que a Ucrânia precisa, é o tempo que os europeus necessitam para adaptar a sua realidade hoje, muito dependente da presença americana. Qualquer investimento europeu com menos de 10 anos não vai surtir o volume de impacto suficiente para impedir a Rússia, o que acaba levando a essa expectativa que a Ucrânia, em algum momento, nos próximos anos, deverá perder parte do território e o que sobrar dela terá que ser gerido com muita cautela, porque poderia ser fonte de instabilidade para os europeus ou, quem sabe, se fragilizado, ter motivo de ser anexado pela Rússia logo depois. Professor, então, essa ofensiva, ao que parece, é na tentativa justamente de forçar as condições aí que seriam válidas para a Rússia, né? E no momento de, evidentemente, de fragilidade da Ucrânia, nessa história que os Estados Unidos acabam saindo e aí fica a dependência da Europa. Então, na visão do senhor é isso. E também, em cima de tudo isso, né, saber que a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo e a expectativa do que ele pode fazer. Então, quer dizer, ele utiliza todo esse arsenal também numa forma de pressão, né, professor? E fica a expectativa de poder usar um dia, né? Esperamos que não. Esse é realmente um perigo muito grande, que entra num efeito dominó, uma vez que um utilize, o outro vai utilizar, mesmo que a Ucrânia não tenha o lançamento dos mísseis russos
em qualquer das modalidades, terrestre, aéreo ou então via os seus submarinos nucleares, levaria os outros a entrar numa análise se também estariam em perigo de futuro ataque e se mereceriam fazer o ataque preventivo, né, a primeira onda contra a Rússia, para tentar destruir os mísseis que estariam apontados a ele. Isso seria o fim da humanidade, ou por destruição de bilhões de pessoas automaticamente só pela bomba, seja pelos efeitos do médio e longo prazo da radiação, quem sabe até o perigo de fechar todo o acesso ao Sol pela quantidade de poluição que levantaria no ar. Mas essa ameaça, né, essa potencialidade de usar essa arma tão destrutiva, realmente é sempre uma coisa que faz os analistas a terem que ter segunda e terceira linha de ataque, ou segunda e terceira linha de cálculos de como combater esse tipo de inimigo. E é por isso que muitos, os que são colocados na lista de inimigos de alguns países, têm buscado desenvolver essa arma. Não estou defendendo ter a arma, mas eu estou dizendo que o motivo alegado por esses é que a arma nuclear tem servido de uma ferramenta preventiva, porque dificilmente países atacam países com bomba nuclear. Por isso que a Coreia do Norte desenvolveu, o Irã potencialmente está desenvolvendo o seu também. E a Rússia usa isso contra, em especial, os países europeus. Não acredito que a Ucrânia, tendo retido as armas nucleares na década de 90, teria necessariamente evitado esse tipo de conflito agora, não tem si na história, mas o que ela conseguiu desenvolver de atividade econômica talvez não teria sido tão longínquo, tão outras capacidades, se tivesse que gastar os milhões anuais para manter o estoque dessas armas e atualizá-las, algo que acabou se livrando disso e pôde focar em outras coisas, contando com a arma nuclear de países aliados da OTAN, né, que cada vez mais foram incorporando a Ucrânia dentro da sua zona de influência. Os britânicos, os franceses e os americanos. Questão estratégica, sem dúvida. Conversamos e agradecemos a participação do professor Vladimir Feijó aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, professor. Bom dia. Satisfação grande. Abraço. Bom dia.